Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Quem está feliz, diga aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, eu tenho uma palavra para compartilhar o seu coração nessa noite, que se encontra no livro de Gênesis, o capítulo de número 22, verso 13. Livro de Gênesis, capítulo de número 22, verso de número 13. Quem achou, diga amém. E diz assim a palavra do Senhor: Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Amém? Você pode liberar as suas mãos e aplaudir o seu bem forte por essa palavra, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um tema, né? Como vocês sabem, vivendo os frutos da obediência. E todas as vezes que tem um tema, pelo menos para mim, e eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, que sempre é uma pergunta de como eu vou viver mediante essa palavra que está sendo liberada para a minha vida. E eu orando a Deus em casa, pedindo ao Senhor uma palavra para essa noite de hoje, me veio justamente esse texto e esse versículo, que eu acredito que você conhece bem essa história, você já leu, já releu. Se pelo menos você leu pelo menos uma vez, você vai entender bem essa história. Mas eu confesso a vocês que essa história aqui é um dos textos que eu gosto muito, porque já falou comigo de muitas vezes, mediante as sérias situações e provações que eu já vivi, mediante essa história de Abraão aqui, que nos ensina muita coisa. E se eu fosse dar um título para esse tema, para essa palavra de hoje, ela seria: a obediência em meio às provações gera a provisão de Deus. Você pode repetir isso bem forte? No 3, hein? 2, 3. A obediência em meio às provações gera provisão de Deus. Foi isso que veio ao meu coração quando eu comecei a ler essa história. E é bem verdade que a história de Abraão, ela começa em Gênesis capítulo 12, quando Deus, ele diz para Abraão: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. E aí Deus diz para Abraão o seguinte: você será pai de uma grande nação, ou de multidões, como outras versões diz. Eu vou abençoar aqueles que te abençoar, e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoar. Então a gente vê Deus liberando uma palavra de bênção para um homem como eu e você, um ser humano como eu e você, que saindo de um lugar, sem saber para onde ir,
mas ele vai. Acredito eu que Abraão não tivesse experiências com Deus para conhecer a voz de Deus, até porque, se você for pesquisar a história de Abraão, Abraão vivia no meio de um povo idólatra, os seus pais. Então pode-se dizer que talvez Abraão adorava um Deus pagão de alguma forma. Então eu acredito que Abraão não deva ter tido experiências para conhecer realmente quem é a voz do Senhor. Mas eu entendo que não era uma qualquer voz que estava falando com Abraão. E quando eu falo sobre isso, enquanto eu lia sobre essa história, me fez lembrar de algo que aconteceu comigo quando o MIPA começou. Na verdade, antes do MIPA começar, antes do MIPA nascer. Não sei se o pastor vai lembrar, mas o MIPA não existia ainda. O pastor Paulo, ele dirigiu uma igreja no Parque Dependência. Ele era pastor lá. E eu tinha acabado de me batizar, estava novo na fé, estava lá no último banco, era dia do pastor, não sei se o senhor vai lembrar, mas era dia do pastor, e estava tendo uma homenagem para o pastor nesse dia, como às vezes fazemos aqui, e o pastor, ele agradecia a igreja pela homenagem, porque estava acontecendo, mas lá no banco, lá atrás, uma voz bradava no meu coração e dizia: ele está saindo, ele vai sair, e você vai acompanhar ele, você vai ajudar ele a fazer a obra, porque através da vida dele eu vou honrar a sua vida. Eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, eu falei: eu devo estar ficando maluco, ou devo estar ouvindo coisa, porque tem alguém falando comigo que ele vai sair. Mas ele está falando que está agradecendo a homenagem, mas eu estava entendendo que ele ia sair. E uma voz bradava no meu coração: ele vai sair, e você vai acompanhar ele, porque eu tenho algo a fazer na vida dele, e através da vida dele. E ele está ficando doido. Mas essa voz era tão forte, que não tinha como eu ficar no lugar que eu estava. Eu não fui até ele, não falei com ele, mas eu fui trabalhar com isso no meu coração. E eu mandei uma mensagem, e falei isso para ele, contei isso para ele. E foi quando ele falou assim para mim: meu filho, aonde eu estava pregando, aonde eu botava o pé para pregar, Deus levantava um profeta e dizia: eu vou arrancar da onde você está, e vou colocar um ministério nas tuas mãos para você começar. Ele compartilhou isso durante 3 anos, aonde ele passava para pregar, ele ouvia alguém falar isso ao coração dele. E olhando para essa história, eu não vejo diferente, porque uma vez ele compartilhou com a gente que ele saiu do ministério. Não é isso? Se eu estiver mentindo, você me corrija depois. Não contou a ninguém, só ele, a sua esposa e os seus 2 filhos. E estava em casa agora orando a Deus, perguntando aonde ia começar e como seria. Mas ele saiu. Ele ouviu a voz, ele obedeceu a voz de Deus, e saiu, sem saber onde ia começar, e sem saber aonde ia chegar. E ele compartilhou isso comigo, dizendo, enquanto ele orava a Deus, alguém bateu na porta da casa dele, dizendo: pastor, eu estava no monte orando, e Deus me trouxe aqui, para entregar essa chave na tua mão, para você começar o ministério que Ele tem na sua vida. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes, quando Deus te dá uma direção, Deus te dá uma ordem, você fica: Senhor, me mostra primeiro aonde é, Senhor, aonde vai ser, como vai ser. O segredo é não você ver, o segredo é você sair, porque no caminho Deus vai mostrar aonde Ele tem algo para fazer na sua vida. Abraão, eu vejo essa história de coisas tremendas acontecer na vida dele, porque ele somente saiu. Ele só obedeceu em sair.
O pregador pregou aqui no domingo, ele falou uma frase que marcou meu coração. Ele disse o seguinte: quem não obedece uma simples instrução não chega a lugar nenhum. Então, quando eu olho para a história de Abraão, eu vejo alguém receber uma direção simples: saia. Ele saiu. E você conhece a história, como Abraão foi abençoado, como Deus abençoou a vida de Abraão, porque ele saiu, mesmo sem saber aonde chegaria, e que lugar ele estaria. Talvez, algumas coisas para acontecer na tua vida, você precisa sair de alguns lugares, você precisa sair de alguns ambientes, você só precisa sair. Talvez alguém que está aqui nessa noite já ouviu Deus falar: sai, segue em frente, vai. E você está: Senhor, para onde? Me mostra, aonde vai ser, aonde vai começar. Mas só que Deus só mostra algo a Abraão quando ele sai da casa de seu pai, do meio dos seus parentes, pega a sua mulher, pega o seu sobrinho Ló e os bens que tinham e vai. E aí, quando ele chega na terra de Canaã, olha o que diz: partiu Abraão, como lhe ordenou o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus bens que haviam acumulado, e seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegou. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam na sua terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão só viu alguma coisa quando ele partiu, quando ele saiu do lugar que ele estava. E aqui é o ponto chave, e aqui é algo que eu quero falar para o teu coração. Você só vai começar a ver algumas coisas de Deus acontecer na tua vida quando você sair dos lugares que Ele já mandou você sair. Vou repetir isso aqui. Você só vai enxergar alguma coisa, você só vai ver alguma coisa quando você sair do lugar que o Senhor já mandou você sair. E Abraão segue. Deus faz uma promessa a Abraão, ainda no capítulo 12, verso 14, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste, para o oeste, toda a terra em que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível, contar, numerosa como o pó da terra. Se possível, contar o pó da terra. Também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra do alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu darei a você. Então percebe-se que Deus começa a mostrar alguma coisa a Abraão quando ele sai, quando ele parte, mesmo sem saber aonde ia chegar, mesmo sem saber aonde ia chegar,
E por essa história de Abraão, eu consigo olhar e enxergar alguém que estava disposto a obedecer a voz de Deus. Quem está disposto a obedecer a Deus, não importa o lugar que esteja, vai sair, vai seguir em frente, porque quem está direcionando, quem está mandando é o Senhor. Oh! Faz promessa a ele, porque ele saiu. Não se pode receber promessa quem está parado no mesmo lugar. Segue a história. Deus faz uma aliança com Abraão. Gênesis capítulo 15. Deus fazendo aliança com alguém que ouviu a sua voz, saiu em direção ao lugar que nem sabia onde ia chegar. Olha o que Deus fala. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão, numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darias se continuo sem filhos e o herdeiro que possua é Eliezer de Damasco? E acrescentou: eu não me deste filho, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Deus fazendo uma promessa de um filho, alguém que já é avançado de idade, e a sua mulher também já era de idade estéril, mas alguém que está disposto a sair, a obedecer a voz de Deus, tem uma aliança eterna, garantida, que independente das impossibilidades, Deus pode fazer qualquer coisa. O segredo é sair, o segredo é obedecer a voz de Deus. E Abraão obedece. Deus faz uma aliança com ele. Abraão está dentro da tenda, e Deus diz: Abraão, sai para fora, conta as estrelas, se é que podes contar, assim será a sua descendência. Oh, Deus tinha algo extraordinário, muito maior do que somente um filho para dar para Abraão. Era uma nação, era coisa grandiosa, só porque ele obedeceu e ouviu a voz do Senhor. Você tem a ideia do impacto que pode acontecer na sua vida se você ouvir e obedecer a voz de Deus? As bênçãos do Senhor serão incontáveis sobre a tua vida. Oh! Segue a história, eu preciso correr. No capítulo 21 nasce Isaac. Mas antes disso, Deus visita e diz: olha, daqui a um ano vai nascer, você vai ter um filho. Sara ri, porque ela achava impossível uma mulher avançada de idade ter gerar filhos. E no capítulo 21 nasce Isaac, o filho da promessa, o filho a qual o Senhor prometeu e concedeu a Abraão, porque eu entendo que ele obedeceu à voz do Senhor. Só que no capítulo 22, que é o texto que eu quero pregar com vocês nessa noite, eu só contei um pouco para você poder entender um pouco melhor essa história ainda mais. Mas o capítulo 22 é algo que é bem notório, Deus colocando o Abraão à prova. E eu já falei aqui diversas vezes que quando eu li essa história, me cafufou a mente, porque eu vi, meu Deus do céu, Deus chama um homem e faz promessa. Deus diz que ele vai ser abençoado. Deus cumpre a promessa, e agora pede a promessa em sacrifício. Como é que é isso? E eu li essa história. Deus pede: Abraão, me dá o seu único filho, teu único filho. Olha, que ele tinha Ismael, mas só que Ismael não era filho da promessa, Isaac era filho da promessa.
Então Deus fala: me dá teu único filho, vai até o monte Moriá e me oferece ele em sacrifício. Gente, você lê essa história, você vê Abraão que estava com a mesma disponibilidade, disposto a obedecer a Deus. Ele estava com a mesma disponibilidade, pastor Ricardo, de obedecer a Deus e oferecer o seu filho em sacrifício. Dizer uma coisa para você, talvez você não saiba, assim como amar e perdoar, obedecer também é uma escolha. Vou repetir isso aqui: assim como amar e perdoar, obedecer também é uma escolha. E Abraão, ele fez uma escolha. Quando Deus falou: sai daí e vai para uma terra que eu vou te mostrar, ele obedeceu, escolheu obedecer. E aqui ele escolhe mais uma vez obedecer a Deus, mas mediante a uma prova, mediante a uma aprovação. E quantas vezes que a nossa obediência, ela é provada em meio às provações que o Senhor nos coloca, que o Senhor provê para cada um de nós, como aconteceu com Abraão. E Abraão pega o seu filho, e em momento algum você vê aqui Abraão reclamar e dizer: Senhor, mas o filho o Senhor me deu agora, nasceu agora, recebi a promessa, já está pedindo para a morte. Não, irmãos, ele apenas só faz tudo o que Deus mandou, ele vai. Ele está indo, pega Isaac, pega os seus servos, e quando chega no pé do monte, ele fala: fica aqui, porque eu e o moço vamos adorar e vamos voltar. Eu falei: peraí, Abraão está levando o seu filho para a morte, em obediência a Deus, mas ele fala para os seus servos: fica aqui, porque eu e o moço vamos adorar e vamos voltar. Eu falei: peraí, Abraão poderia muito bem dizer o seguinte: olha, servos, fiquem aqui, porque eu vou levar o meu filho para a morte. Deus quer que o meu filho morra, mas ele faz ao contrário. E aí eu entendo, a obediência desse homem era tão acima de qualquer outra coisa, que mesmo assim ele consegue ter no seu coração a convicção de que alguma coisa vai acontecer, mesmo elevando o seu filho para a morte. E quantas vezes que nós estamos em situações de prova, que às vezes, ao invés de nós liberarmos uma para dizer: eu estou nessa prova, Deus está me provando, mas alguma coisa vai acontecer, mas ao contrário, nós fazemos: é o final, é o fim, não vai dar mais, eu não vou aguentar mais. Mas Abraão faz diferente. Para quantas pessoas você já disse no meio da sua prova: irmão, não vou aguentar não, vai dar ruim, não vou conseguir chegar, essa promessa não vai acontecer, as coisas não vão melhorar. Ei, quando você estiver em meio à prova, diga: eu vou adorar o Senhor, porque eu sei que alguma coisa Ele vai fazer. Sendo que está Isaac e Abraão caminhando, e aqui começou a soltar algumas coisas aos meus olhos quando eu li esse texto. E acredito que Isaac não era bobo. Acredito que Isaac tinha uma faixa de 8 anos por aí. Isaac já deve ter visto seu pai fazer sacrifícios a Deus, matar um animal. Deve ter visto, com certeza. Está caminhando junto com seu pai. E acredito eu que Isaac está vendo. Tem a lenha, tem a brasa, cadê o cordeiro? É o ponto que ele pergunta: pai, e diga, meu filho, aqui está a lenha, aqui está o fogo,
cadê o cordeiro? Ou seja, Isaac percebe no caminho que tem alguma coisa errada. Isaac percebe no meio do caminho que algo está meio confuso. Meu pai está me chamando para o sacrifício, tem a lenha, tem o fogo, mas cadê o cordeiro? Ele pergunta para o pai, e o pai diz: Deus proverá, meu filho, para si o cordeiro. Ou seja, a Bíblia diz que depois que Abraão responde isso a Isaac, os dois caminham juntos. Vou repetir: depois que Abraão responde o seu filho Isaac, a Bíblia diz, e os dois caminhavam juntos. Ô Adilson, ajuda aqui rapidinho, vem cá, rapidinho. Não, fica aí, vou descer, melhor. Você está crescendo, pô. Adilson é o Isaac, eu sou Abraão, vamos caminhando junto. Ele me fez a pergunta, eu respondi: Deus proverá para si o cordeiro. Aí eu fico imaginando agora Isaac caminhando, pastor, e pensando: bem, não estou vendo o cordeiro, tem lenha, tem fogo, mas se meu pai falou que vai ter cordeiro, vai ter cordeiro. Aleluia. Ou seja, talvez o ano 2025 para você começou meio confuso, meio sem pé, sem cabeça, está no meio de uma provação, não está entendendo nada. Eu quero dizer para você: continua caminhando junto com o Pai, em obediência, porque se Ele falou que vai ter provisão, vai ter provisão. O segredo é caminhar junto com o Pai. Presbítero, eu não estou entendendo nada, tem algumas coisas que estão acontecendo, eu não sei o que está acontecendo. Mesmo sem entender, caminhe junto com o Pai, obedeça ao teu pai, porque se ele falou que vai ter provisão, vai chegar a provisão. Isaac caminha junto com seu pai. Ele poderia muito bem: não vou caminhar não estou vendo o cordeiro aí, quem vai morrer nisso aí? Não vou não, pai, vai sozinho aí, porque eu não vou não. Mas ele caminhou junto. E quantas vezes em meio às provações que a gente passa, a gente desiste do meio do caminho, porque não entende nada, porque está meio confuso. Levante sua mão para cima, eu quero liberar alguma coisa para você aqui nessa noite. Obedeça sem entender. Se seu pai falou que vai ter provisão, vai ter. Se teu pai falou que as portas vão se abrir, vai se abrir. Se o pai falou que as coisas que estão fora do lugar vai voltar para o lugar, vai voltar para o lugar. Se o pai falou que vai agir, ele vai agir. Se o pai falou que vai entrar com providência, ele vai entrar com providência. Se o pai falou que vai julgar a sua causa, ele vai julgar a sua causa. Eu não sei o que está no meio confuso da sua vida, eu não sei o que está confuso na sua casa, na sua família ou qualquer dela. A palavra é: continua caminhando com o Pai, porque alguma coisa ele vai fazer no meio do caminho. Você tem que caminhar junto com ele. Quando chega lá, Abraão está disposto a sacrificar o seu filho. A partir do versículo 11 em diante, verso 12. Abraão estava totalmente decidido a obedecer a Deus. E quando eu li isso aqui, começou a vir algumas perguntas ao meu coração. Eu quero falar com você nessa noite. Como está a sua obediência a Deus? Como está a sua obediência a Deus como crente em Cristo Jesus? Como está a sua obediência a Deus como igreja? Como está a sua obediência a Deus como líder, como obreiro da casa do Senhor? Até que ponto
estamos dispostos a obedecer a Deus? Até que ponto estamos dispostos a obedecer a Deus? Porque Abraão estava disposto a sacrificar o seu filho. A obediência de Abraão estava acima de qualquer coisa, até mesmo do seu próprio filho. E eu quero te fazer outra pergunta: o que você está disposto a sacrificar para a obediência a Deus? O que você está disposto a sacrificar por obediência a Deus? Talvez você tenha que sacrificar as suas vontades para que a vontade de Deus seja maior na tua vida. Talvez você tenha que sacrificar alguns caminhos que para você é muito bom e agradável, mas para Deus não é. Talvez você tenha que sacrificar coisas que já não servem mais para você, não se encaixa mais para você e para a tua vida. O que? Eu e você estamos dispostos a sacrificar em obediência a Deus, porque Abraão mostrou aqui para nós. Abraão mostrou aqui nessa história como a sua obediência estava acima de qualquer coisa. Só que quando Abraão ele pega o filho e coloca sobre o altar, amarra Isaac para sacrificar o seu filho, ele levanta a faca. A Bíblia diz que brada um anjo do céu dizendo: Abraão, Abraão, não faça nada a esse jovem, porque agora sei que você não me negasse teu único filho. Sabe o que eu entendo com isso aqui? Eu não queria matar o filho de Abraão. Deus não queria sacrificar o filho de Abraão. Até porque Deus não quer que você se sacrifique, Deus quer que você obedeça. Escute isso. Deus não quer que você se sacrifique, Ele quer que você obedeça, porque a Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Então, quando eu não obedeço, eu sacrifico. Quantas pessoas sacrificam o teu casamento por não querer obedecer a Deus? Quantas pessoas sacrificam o seu relacionamento porque não obedecem a Deus? Quantas pessoas sacrificam a sua vida emocional porque não querem obedecer a Deus? Como eu disse, Deus não quer que você sacrifique, Ele quer que você obedeça. Ele quer que você somente obedeça, como Abraão fez. E por que, presbítero, que Deus colocou Abraão à prova, pedindo o seu filho para a morte? Só para saber se Abraão estava com a mesma obediência quando ele saiu sem ver a promessa. Porque quando a promessa chega até nós, há momentos que não queremos obedecer mais. Há momentos que não queremos receber a direção de Deus mais. Mas só que Abraão estava disposto a obedecer a Deus e sacrificar o seu filho. Porque a preocupação de Abraão era obedecer a Deus. E a Bíblia diz: o que importa é agradar a Deus e não os homens. E interessante que os versículos seguem, e eu quero ler com você. No verso 13, Abraão olhou e viu um carneiro pelos chifres num arbusto. Foi lá e sacrificou. Por isso que eu disse: a obediência em meio às provações gera provisão. A provisão estava lá, já estava reservada, já estava preparada, já estava guardada.
Abraão só tinha que obedecer. E uma coisa que eu aprendo com isso: primeiro a gente obedece, depois a gente vê a provisão. Primeiro a gente obedece, depois vê as coisas acontecer. Primeiro a gente obedece, depois a gente vê as coisas no seu devido lugar. Primeiro a gente obedece, depois vê as portas abertas. Primeiro vem a obediência. Isso é um princípio para nós. E Abraão nos ensina isso. E o interessante dessa história, escute isso, o verso 15: pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não ter me negado o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei, farei seus descendentes tão numerosos como a areia, como as estrelas do céu, e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará cidades do que lhe foram inimigos. Por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então Deus não queria sacrificar, Deus queria obediência. Tu tem a noção que a obediência de Abraão não só para nele, mas para nas gerações futuras. Você entende que a sua obediência a Deus não tem um impacto em você, mas tem impacto sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu filho, sobre o teu casamento, sobre os sonhos e projetos, sobre os teus negócios. Você entende isso? Que a obediência de Abraão não tinha a ver com ele, mas tinha a ver depois dele. E quando eu falo sobre isso, fique de pé no nome de Jesus. Deus deixa bem claro: Abraão, certamente, com certeza, te abençoarei, porque você me obedeceu. É simples, irmãos. É viver as bênçãos do Senhor que Ele tem reservada para nós. É só obedecer. Simples, não é verdade? É simples. Eu quero te fazer uma pergunta também agora. Qual é a escolha que você vai fazer? Depois de tudo que você ouviu aqui através dessa palavra, o que você vai decidir? Vai obedecer a Deus? Vai sair do lugar que Ele já pediu para você sair? Ou vai continuar da maneira como está? Ou vai continuar falando: Senhor, só saio se eu ver. Eu só saio se o Senhor me mostrar. Eu só saio se o Senhor me der um sinal. Já falamos aqui diversas vezes. Não vivemos pelaquilo que vemos, vivemos pelaquilo que cremos. E Abraão só creu na palavra. Pastor Paulo só obedeceu a palavra. E hoje há uma nação aqui sobre nós. Há uma nação em 3 rios. E outras nações surgirá. Outros mipas nascerão, porque alguém ouviu e obedeceu a voz de Deus. Lógico que ele está sendo abençoado, mas não tem a ver só com ele, tem a ver com cada um de nós que hoje está aqui. Por ele ouvir a voz de Deus e obedecer, olha hoje o mipa aqui. E olha que teve gente, eu posso compartilhar porque eu caminhei com ele. Rapaz, tu é doido, está pregando nos estados do Brasil aí, tá bem, tu vai sair, vai largar tudo para ficar numa beira de esquina. Olha nós aqui, porque alguém obedeceu uma direção dada por Deus. Imagine o que Ele não pode fazer com você, se ouvir e obedecer a voz de Deus. E aí, qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a sua decisão? Vai sair e obedecer a Deus? Porque a sua obediência
Em meio às provações gera a provisão de Deus. Deus falou assim: Elias, vai até a viúva de Serepta, lá ela vai te alimentar. Interessante que Elias obedece a Deus e a viúva obedece o profeta. E os dois tiveram provisão de Deus. Duas pessoas, um que obedece, escute isso, um que obedece à voz de Deus, e outra que obedece o homem de Deus. Talvez você receba a direção de um líder. Talvez você receba uma direção de um homem de Deus, e você, não estou vendo nada, não estou vendo acontecer. E a mulher falou assim: eu vou fazer, só tem um pouco. Fez, não faltou provisão na casa dela, e não faltou alimento para o profeta. Está aí mais um segredo da obediência. Você obedece em meio às provações, e a provisão é gerada para a tua vida, para a tua casa e para qualquer uma área dele, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Ao te ouvir, eu decidi te obedecer. Vou avistar e mais além te obedecer. Se eu perder o meu chão, as suas águas. Coloca a mão no seu coração, feche os olhos. Revela ao meu coração a tua glória, Senhor. Quero ver milagres, leva-me além do normal. Vou sair do raso pra mergulhar no teu rio. Quero ver milagres, leva-me além do normal. Vou sair do raso pra mergulhar no teu coração. Escute isso, Filipenses capítulo 2, verso de número 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerando ser igual a Deus, e é algo que deveria se apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Assim como Abraão estava disposto a oferecer o seu filho em sacrifício, mas não foi sacrificado, Jesus, por obediência a Deus, sacrificou a sua vida, e olha o que gerou para nós: salvação, restauração, graça e misericórdia, através da obediência de um homem, e através de Cristo, que nós obedecemos a Deus para sermos abençoados em todas as áreas da nossa vida. Oh! Aleluia! Oh! Glória a Deus, Pastor Paulo. Ao te ouvir, eu decidi te obedecer. Vou avistar e mais além te obedecer. Cante. Se eu perder o meu chão, as suas asas me levam
do alto, revela ao meu coração a sua glória, Senhor. Levanta a tua mão e declare nessa noite: quero ver milagres, leva-me além do normal. Vou sair do raso pra mergulhar no teu rio. Quero ver milagres, leva-me além do normal. Vou sair do raso pra mergulhar no teu coração. Vem derrama sobre mim da sua glória. Vem derrama sobre mim da sua glória. Vem derrama um pouco mais da sua glória, sua glória. Aleluia! Pai, nós te agradecemos por essa noite. Nós te louvamos, Senhor, por essa noite maravilhosa na tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça que nos alcançou aqui. Muito obrigado pela tua unção na hora da adoração. Muito obrigado pela tua graça através da palavra, Senhor, nos dando direção, nos mostrando o caminho que devemos fazer. Continua conosco, Senhor, nessa semana. Continua conosco na quinta. Continua conosco na sexta. Continua conosco no sábado. Continua conosco no domingo, ministrando aos nossos corações a tua verdade, o teu caminho, aquilo que tu tem para nós. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos e te louvamos porque tu és grande e poderoso. Nós somos pequenos, Senhor, mas tu olha para nós com teu olhar de misericórdia e graça e nos alcança, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E todos digam bem forte: 2025. Você pode aplaudir o Senhor